me chamo Euclides Marega Júnior. Atualmente eu sou professor de Física do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Eu ingressei no meu curso de bacharelado em Física no ano de 1985, aqui mesmo no Instituto de Física de São Carlos, que na época era chamado Instituto de Física e Química de São Carlos. Naquela época, eu estava entre o segundo e o terceiro ano do ensino médio, né? Aquela época era terceiro ano, hoje é terceira série. Na segunda e terceira série, nós temos ainda aqui em São Carlos o Centro de Divulgação Científica e Cultural. E eu senti uma dificuldade grande de conseguir material para pesquisa. E eu não conhecia o Centro de Divulgação Científica e Cultural, e aí me falaram que lá tinha uma biblioteca muito boa. Então eu comecei a ir lá na biblioteca. Então, e gostava, porque nunca tinha tido contato com livro até então. Desde todo o meu ensino, só fui ter contato com livro e biblioteca nessa época, na segunda série do ensino médio. Então, que eu acho que é um pouco tarde demais, né? As pessoas deveriam ter contato um pouco mais cedo com isso, né? Então, nessa época, o Centro de Divulgação Científica e Cultural, CDCC, também da USP, ele tem várias atividades. Aí eu indo lá, eu fui convidado para participar de uma feira de ciências. E aí, participei da feira de ciências na segunda série, no segundo ano do ensino médio. Fiz um projeto que eu me lembro até hoje. Foi um projeto de eletrização, né? Campo elétrico. Isso me deixou bem fascinado, porque eu não tinha nem visto isso ainda nas minhas aulas de física no colégio. E aí acho que meu gosto pela ciência começou daí. Ou seja, eu fui descobrir pouco tarde, talvez, né? Na segunda série e na terceira série, no final, para decidir, eu decidi fazer física e estou aqui até hoje, né? São mais de 20 anos de professor. Depois que eu entrei no Instituto de Física, fiz os 4 anos de bacharelado. Aí tinha uma opção, na época, de fazer doutorado direto. E aí eu pulei a fase de mestrado. Muita gente acha que para fazer doutorado você precisa ter mestrado. Não é verdade. Você pode fazer mestrado, pode fazer doutorado sem mestrado. E fui eu que fiz, né? Fiz doutorado em 4 anos. Me doutorei em Física Atômica e Molecular. Na época, o meu orientador foi o professor Sérgio Carlos Zílio. Trabalhava junto com o professor Vanderlei Banhato aqui no Instituto de Física. Montaram um laboratório de resfriamento de átomos por laser. Eu me lembro que naquela época era muito nostálgico, porque a gente fazia tudo, né? Desde montar o laboratório até fazer o experimento. Então, como tudo estava começando, tudo era novo para mim. Eu acho que uma coisa fundamental naquela época, né, foi começo da década de 90, final da década de 80, foi porque eu tive bastante interação com pesquisadores que vinham de fora. Isso era uma coisa muito nova, né? Contato com pessoas que tinham uma cultura diferente, e isso fez também com que isso me motivasse ainda mais. Além do que eu tentava aprender um pouco meu inglês, né? Tanto na fala quanto no entendimento. Acho que foi uma coisa muito boa. Nessa época, eu lembro que a gente trabalhava de domingo a domingo, né? Então a gente tinha muito gosto para fazer aquilo. Parecia que se a gente não trabalhasse um dia, a gente estava cometendo um pecado, tá certo? Nossa diversão era trabalhar no laboratório. Então, como a gente tinha um grupo de colegas, a gente sempre ficava lá tentando fazer as coisas. Aí, quando um acertava, ele falava para o outro como é que era, e assim vai. A época bem nostálgica, né? Onde a ciência do Brasil estava começando, né? Na verdade, a ciência experimental em física atômica estava começando. Aí eu me doutorei em 1992, 93, aliás, desculpe. E aí eu fui fazer pós-doutorado. Aí eu decidi trocar um pouco de área para ver como que são as outras áreas da física. Fiz doutorado, fiz pós-doutorado então em física da matéria condensada.
E aí no mesmo ano surgiu a oportunidade de eu entrar no quadro de docentes da Universidade de São Paulo. Foi bem assim, sui generis, porque naquela época não existia praticamente nenhuma forma de você ingressar na universidade, porque estava passando por uma crise, 92, né, 93, transição entre planos econômicos, a universidade estava sem dinheiro, porém a universidade tinha criado um curso de licenciatura. Como, mesmo depois que eu entrei na graduação, eu continuei participando do CDCC como monitor e depois como, não um pesquisador, mas uma pessoa que ajudava curso de formação de professores. Então, além da pesquisa, eu tinha essa atividade. Acho que isso me ajudou, porque como a vaga era para ensinar física para professores, acho que isso também me ajudou um pouco a ingressar, né? Porque o concurso que teve tinha esse enfoque. Aí eu entrei na universidade, em 1993, no curso de licenciatura noturna. Foi o primeiro curso de licenciatura e noturno aqui do campus da USP de São Carlos. E desde lá, aí como docente, eu também continuei participando do CDCC. Aí como coordenador do núcleo de física do CDCC. Além disso, eu fazia pesquisa também. Então, paralelo às minhas atividades, que eu sempre gostei de fazer kit de ciências, trabalhar com o desenvolvimento de coisas para ensinar ciência para crianças, e assim vai. Mas, paralelo a isso, eu sempre fiz pesquisa básica e aplicada em física, né? E a partir daí eu sempre comecei a trabalhar não com física atômica, mas com física da matéria condensada, porém usando radiação eletromagnética para estudar a matéria. Eu sempre digo que a partir de física atômica, né, de um átomo, né, eu comecei a trabalhar agora com átomos artificiais em matéria condensada. Então acho que desde lá eu estou trabalhando com isso e fazendo divulgação científica e também fazendo treinamento de professores, que é uma coisa que eu acho que nós temos que contribuir para a sociedade.